Vamos falar das eleições que vão acontecer amanhã, então. Algumas das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de amanhã nos municípios goianos estão passando por testes. Veja os detalhes na reportagem. O teste de integridade e de autenticidade dos sistemas da urna eletrônica é uma exigência do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de amanhã. 27 urnas, entre todas que serão utilizadas neste domingo nos 246 municípios goianos, foram sorteadas e vão ser auditadas pelo teste de integridade e 8 pelo teste de autenticidade. Um teste nós chamamos de integridade, que nós vamos usar uma urna em condições normais de uso. Eu levo essa urna para um lugar seguro, né, filmado, auditável, tirando uma urna de uma sessão que está para receber votos oficiais dos eleitores, e nela eu lanço alguns votos, né, previamente preenchidos, né, os dados que estão previamente preenchidos numa cédula. Eu levo esses dados para essa urna com a finalidade de saber no final do procedimento, no final do dia, se os dados que a gente lançou, aqueles votos que estão ali na cédula de papel, correspondem ao que foi lançado na urna eletrônica. O segundo teste corresponde ao teste de autenticidade. Esse teste é feito na própria sessão eleitoral, no dia da eleição, antes de começar a eleição. É simplesmente colocar lá um programa que vai verificar na urna se todos os softwares que estão lá, todos os programas, são aqueles que foram produzidos pelo TSE, fiscalizados pelos partidos, assinados, né, e estão armazenados as cópias originais no TSE. A Justiça Eleitoral vai utilizar também este ano a biometria para testar a integridade da urna eletrônica. Já na fila de votação, eleitores serão convidados para participar do teste. Nós temos esse projeto piloto, onde nós vamos convidar alguns eleitores, nós vamos montar um ambiente ao lado da sessão de onde o eleitor vota normalmente, vamos convidar esse eleitor para ir até esse ambiente de teste e liberar a urna utilizando a biometria. Assim eu consigo aproximar ainda mais o meu teste da realidade que acontece na sessão, porque essa etapa de liberação também vai ser a mesma que acontece na sessão com a biometria do eleitor. A votação no estado será feita em 13.813 urnas eletrônicas. Dessas, 1.500 são para a reserva técnica. Os equipamentos já foram transportados para os 2.445 locais de votação. Foram instalados e testados. As urnas estão programadas para só começarem a funcionar a partir das 8 horas da manhã deste domingo, quando inicia a votação. Em Goiânia, elas serão protegidas por 600 agentes da Guarda Civil Metropolitana. Nos demais municípios goianos, a Justiça Eleitoral contratou segurança particular para guardar os locais de votação. Essas urnas de hoje para amanhã, elas ficam sob a tutela de uma figura chamada administrador de prédio, que é de cada local de votação. Esse administrador de prédio, ele tem o contato de toda a força de segurança e há uma estratégia das forças de segurança para poder dar suporte em termos desses locais para dirimir qualquer dúvida, qualquer evento, qualquer risco que possa ter. Você percebe que é toda uma estratégia, né, de segurança, né, de controle para que você amanhã possa exercer o seu direito de votar na plenitude, né, sem qualquer problema e com plena segurança do nosso sistema eletrônico de votação, que é um dos mais seguros e um dos mais elogiados no mundo todo. E amanhã tem muitas novidades também na hora de você ir votar. Tem muita coisa que pode, tem muita coisa que não pode. E claro, para te orientar melhor, para você ir lá amanhã com toda a segurança e votar tranquilamente, nós vamos fazer um ao vivo aqui agora com o repórter Elias Júnior, que está na sede do TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral aqui em Goiânia, para ouvir da Justiça Eleitoral, o Elias, justamente esses esclarecimentos do que o eleitor vai poder ou não fazer amanhã na hora de votar. É com você, uma boa tarde. Muito boa tarde para você, Almir, todos ligados no Jornal do Meio-Dia. Menos de 24 horas para o momento inicial da votação e muitas dúvidas ainda pairam no ar. E os telespectadores do Jornal do Meio-Dia agora têm a oportunidade de esclarecimentos. Estou aqui ao lado do juiz eleitoral, Márcio Moraes, que vai tirar dúvidas do nosso telespectador. Muito boa tarde para o senhor. Uma das dúvidas, pode pedir voto no dia da eleição? Boa tarde a todos que nos acompanham. Existe uma certa limitação quanto ao pedido de voto.
ao candidato, ele não pode mais fazer propaganda política, então esses pedidos ostensivos de voto não pode. Já o eleitor, ele pode, desde que ele apoia o determinado candidato, ele pode pedir ali para amigos, para familiares, não há nenhum tipo de impedimento em relação a isso. O que ele não pode é fazer a chamada boca de urna, né? Que é tentar assediar alguns outros eleitores a votar a determinado candidato. E isso continua sendo considerado crime eleitoral e o eleitor pode ser preso. Dentro dos locais de votação, o eleitor pode ir vestido com a camiseta de um candidato A ou B? Pode sim. Essa é a chamada manifestação silenciosa. O eleitor ele pode ir com camisetas que lembrem legendas de partido ou mesmo dos próprios candidatos. Ele pode estar com adesivos, pode estar com broches, insígnias. É a chamada manifestação silenciosa. Isso está permitido. O que ele não pode é fazer a distribuição desses mesmos materiais. Eu não posso ficar distribuindo camisetas, distribuindo adesivos e broches como uma forma de tentar conquistar o voto, sob pena de considerar também fato de boca de urna. E o uso de bandeiras? O uso de bandeiras também ele é permitido desde que seja individual e com essas mesmas restrições. Nada de tentar coagir o outro a defender aquela bandeira, né, ou de usar daquela bandeira. Mas ele, portanto, não existe nenhum tipo de vedação. E esse ano tem alguma mudança em relação às colinhas na hora da votação? As colas, a exemplo dessa, por exemplo, que é feita pela Justiça Eleitoral, é até algo indicado a todos os eleitores. Porque nós temos hoje em 5 cargos em disputa: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Então são muitos números. E para auxiliar o eleitor, inclusive para ganhar tempo no momento da votação, é sugerido que leve a sua colinha, já com todos esses números. Assim não há confusão, nem de número e nem de ordem. E os aparelhos eletrônicos, o celular, por exemplo, ele pode ir até a sessão eleitoral? O celular ele pode ir até a sala de votação, porque muitos dos eleitores utilizam o e-título, e o e-título está no celular. Então ele pode apresentar isso para a mesa, para os mesários, vai ser identificado o eleitor, e a partir daquele momento ele irá deixar o seu celular em um local destinado, ele vai até a cabine de votação, procede com a escolha dos seus candidatos. Após ele sai, recolhe o seu celular e se direciona para fora da sala. Além do celular, câmera fotográfica também está proibida? Há muitos anos já é proibido o registro do voto, é considerado uma infração à legislação fazer de alguma forma o registro do voto. Isso porque para evitar que aquele eleitor seja coagido ou corrompido a votar em determinado candidato e fazer a foto ou a filmagem como prova de que ele efetivamente votou para poder fazer jus então aquele benefício, aquele dinheiro ou parar algum tipo de ameaça. Daí porque a legislação eleitoral já de muitos anos proíbe o ingresso com câmeras, com celulares para poder fazer o registro da foto do seu voto. Doutor, e aquela pessoa que tem dificuldade na hora do voto, pode levar uma pessoa para acompanhar? Ele pode levar essa pessoa para assistir até ao lado da cabine. Ele não pode deixar a pessoa acompanhar o momento do voto. O voto ele é secreto e inviolável sobre qualquer aspecto. Então o voto é um momento individual do eleitor com sua consciência e a urna eletrônica. Para ter direito a esse acompanhante no momento da votação, é exigido algum tipo de documento, apresentação de algo que comprove essa necessidade? Vários eleitores já são cadastrados como portadores de algum tipo de necessidade especial, seja por deficiência física, seja por idade avançada, daí porque várias das sessões já são localizadas inclusive em nível de térreo para poder facilitar o acesso a essas pessoas aos locais de votação. Muitas dessas situações são inclusive vistas a olhos nus, não havendo nenhum outro tipo de necessidade especial de cadastramento para permitir que a pessoa seja acompanhada até certo limite ao exercício do voto. Em relação ao momento da votação, na hora de votar, tem uma mudança agora em relação ao tempo para a confirmação. O senhor pode falar sobre isso? Pois não. Um dos critérios de segurança que foram trazidos em inovação para as urnas desse ano é um tempo de 2 segundos entre o número digitado e a confirmação. Então, por exemplo, a fazer um voto simulado, como nós temos aqui para fins de treinamento, para o cargo de deputado federal. Ao se escolher um número de determinado candidato, vou escolher o deputado Box, que era do Partido dos Esportes,
como exemplo, digito o número 9101, eu vejo a confirmação do número, a imagem do candidato e aí agora eu posso confirmar. Se eu tentar fazer esta ação em tempo que não obedeça a esse prazo, eu não vou conseguir confirmar de imediato o meu voto. Farei o novo exemplo agora para deputado estadual. 91001 confirma. Pronto, não foi confirmado o meu voto. Eu preciso de um tempinho para poder confirmar. Veja que o meu voto não saiu da tela. O meu voto não foi para outro candidato e nem foi anulado. Ele só precisa desse tempo para a confirmação de que aquele efetivamente é o candidato que eu quero votar. Doutor, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia. Bom trabalho nestas eleições. Muito obrigado. Desejamos a todos uma boa dia de eleição amanhã. Volto com você, Almir Costa. Ok, Elias, muito obrigado pela sua participação. Agradeço também ao juiz aí do TRE. Lembrando que amanhã, aqui na TV Serra Dourada, das 10h30 às 11 da manhã, tem um programa especial para justamente esclarecer essas últimas dúvidas sobre o processo eleitoral. E já vamos mostrar, claro, como é que está o andamento da votação em todo o estado. Lembrando, você pode andar com o seu celular amanhã, pode ir para a sessão com ele, tudo bem. Mas na hora que você se identificar lá para o mesário, você vai ter que deixá-lo ou nessa mesa que fica ao lado do mesário ou numa mesinha que fica ao lado da urna, não pode entrar na sessão de votação com o celular. Lembrando também que você que tem porte de arma, você que é CAC, você que tem qualquer autorização para andar com arma, amanhã não pode. Quem for pego com arma amanhã na rua, em via pública, vai responder por porte ilegal de arma e pode ser preso em flagrante.